Já disse no vídeo sobre Oblivion o quanto eu adoro quando a logo da produtora ou distribuidora entra na temática do filme. Não é o caso aqui, mas é interessante como a logo não tem música. Logo de cara, o primeiro som que ouvimos é o som da ambientação do filme. E além disso, fazia tempo que eu não via uma logo antiga da Universal. É até nostálgico. O visual desse take é incrível, uma excelente composição. Aliás, me parece até sofisticado para a época. Esse filme faz um bom trabalho em criar visuais e uma trilha sonora bem marcante que até hoje continua influenciando filmes do mesmo gênero. Weet je wie ik ben? Hou dan godverdamme ook met dat gezeik. En zeg het me. Jason não tem memória de nada, então ele descobrir que sabe vários idiomas apenas por estar tentando falar é bem interessante. Isso mostra para o espectador que, apesar da gente não saber praticamente nada sobre ele, podemos ter certeza de que ele não é uma pessoa qualquer. E Matt Damon é fluente em 7 idiomas também, o que torna a fluência do personagem ainda mais realista. Afinal, é uma pessoa que realmente sabe falar aquele idioma falando, uma informação que nem todo mundo sabe. Mas Jason Bourne, principalmente o nome Bourne, tem inspiração em uma história real, não a parte da CIA e da espionagem, a parte da memória. Em 1887, um padre chamado Ansel Bourne, que morava em Rhode Island, esqueceu completamente quem era. Então ele se mudou para Pensilvânia e começou uma vida nova usando um outro nome e abriu uma conveniência. Alguns meses depois, ele acordou pela manhã e se lembrou quem era. Porém, ele esqueceu tudo o que viveu nesses 3 meses enquanto era uma outra pessoa. Interessante, né? Não agrega em nada para a história do filme em si, mas é interessante saber isso, né? A trilha do filme é muito boa, e a música misturada com esse momento de confusão do personagem combina muito bem. Ele não sabe o que fazer. A gente, como espectador, não sabe quem ele é e muito menos o que esperar. E a música encaixa perfeitamente em cima disso tudo. Esse take é interessante. Jason está confuso, não sabe nada sobre quem ou o que ele é, mas ainda assim ele parece se lembrar de instintos básicos referente à profissão dele, como saber desaparecer, não ser seguido ou não deixar rastros. Ou deveria desaparecer, né? Já que a gente consegue ver ele andando atrás do carro aqui no canto. Nenhum filme tá livre de erro. Jason encarando o reflexo imperfeito dele é uma maneira bem sutil de ilustrar como ele está encarando uma pessoa que definitivamente não conhece. É realmente sutil. A gente vê esse mesmo tipo de take em filmes onde ninguém perdeu a memória. Mas aqui esse take tem um outro propósito. E é legal como o filme usa isso para agregar na experiência do espectador. Adoro a cara de confuso que ele faz a falar o idioma. Ele tá tão confuso quanto nós e é justo que ele faça essa cara ao descobrir mais e mais sobre si mesmo. Ele deve ter se perguntado quantos outros idiomas ele sabe. Adoro como ele se assusta ao ver os policiais. Ele não tem motivo para temer. Até onde ele se lembra, ele não cometeu nenhum crime e os policiais não sabem o que ele carrega na bolsa. Mas ainda assim, ele sente que deve tomar cuidado, principalmente com agentes da lei. Gosto da coreografia das lutas nesse filme. Ele parece ser bem efetivo durante os combates, nada de firulas. Você percebe que ele tenta neutralizar a ameaça o quanto antes, exatamente o que se espera de um agente como ele. E as lutas também não contam com trilhas sonoras altíssimas, nem nada. Algumas nem têm sons e acho que isso dá uma dinâmica muito interessante para cada luta. Parece que aproxima a gente ainda mais da ação. Interessante como ele vai ficando cada vez mais calculista e centrado conforme as situações exigem mais e mais dele, como se o lado agente da CIA dele fosse se aflorando cada vez mais diante da situação. Outra coisa bem legal é que ele improvisa bem, ele toma decisões rápidas e acaba dando certo, mas é legal como ele tenta planejar as coisas sempre que possível. Ele até olha o mapa para tentar planejar pelo menos o caminho dele. Mais à frente ao filme, antes da perseguição de carro, ele até olha o mapa enquanto conversa com Marie, provavelmente antecipando que poderia ter que fugir de carro e imaginando quais caminhos ele tomaria. Uma coisa interessante aqui é como o filme quebra um pouco as nossas expectativas nesse momento, de forma realista. Até agora, Jason se mostrou bem habilidoso e tomou atitudes corretas diante das ocasiões, mas ele não é perfeito e nem sempre toma as melhores decisões logo de cara, como por exemplo, ligar para o apartamento dele. Você tem o telefone de Jason Bourne? Instante, senhor. Quer que eu faça a ligação? Sim, por favor. Aqui é 46990-384. Deixe seu recado após o bip. Por quê? Quem ele achou que atenderia? Mas acho que nesse caso ele foi bem inteligente até. Eu prefiro acreditar que na verdade ele estava ligando para saber se teria alguém lá, se o apartamento estaria seguro para ele ir. O filme mostra como ele é capaz de tomar decisões ruins nessa cena. O que ele queria fazer aqui? Ir pro telhado? Provavelmente não daria certo de maneira nenhuma. Mas é legal como ele rapidamente retoma o controle da situação e escala o prédio dessa maneira bem Assassin's Creed. A decisão, a princípio, foi ruim, mas ele tem habilidade e experiência o suficiente para contornar essa situação. Eu peguei toda a grana que tinha. Eu fui com uns amigos. A gente alugou uma loja ótima de surf em Biarritz.
que ficava bem na praia. Marie não fala exatamente o lugar para onde ela iria, mas ela dá informações o suficiente de onde ela pode ser encontrada por Jason no final do filme. E ele encontra ela usando essas informações. Isso é bem interessante. Posso te dizer que a nossa garçonete é canhota e o cara sentado no balcão pesa 97 quilos e sabe se defender. Eu sei que o melhor lugar para procurar uma arma é na bolé do caminhão lá fora. Essa cena é excelente. É muito intrigante para o espectador ver essa explicação de todas as habilidades dele sem fazer a menor ideia de quem ele é. Isso gera certa curiosidade a respeito do personagem, de forma que a gente fique cada vez mais ansioso a respeito da identidade dele. Acho bem interessante como ele está em casa e o que a gente espera é que ele comece a se lembrar das coisas, mas ele ainda assim se sente um estranho dentro do próprio lar, já que essencialmente ele não é mais a mesma pessoa que era antes de perder a memória. Essa cena não é apenas uma das melhores cenas desse filme, como uma das melhores lutas em filmes. Claro, existem lutas mais bem coreografadas e tal, mas esse filme é de 2002, e nessa época não era tão comum assim ver esse nível de realidade em uma luta. Você sente como a luta é perigosa e isso é bem angustiante. Por que ele se jogou pela janela? Por que alguém faria isso? Jason está com seu instinto de sobrevivência gritando e agindo praticamente como o agente que é, de forma automática. E Marie faz a pergunta mais realista que alguém faria nessa situação. Por que o cara pularia pela janela? E logo em seguida ela fica bem recatada, exatamente como uma pessoa normal ficaria. A princípio ela fica confusa, mas logo depois é apreensiva. Ela não conhece Jason o suficiente para saber se está segura com ele ou não. E tudo que ela acabou de presenciar insinua que provavelmente ela não está tão segura assim com ele. Afinal, ele é alvo de pessoas que nem ela e muito menos ele conhecem. Gosto como ela se comporta durante essa sequência. É realista e faz um ótimo contraste com o Jason, que se dá muito bem em situações estressantes como essa. Essa fuga é uma das coisas mais empolgantes do cinema. Você pode colocar no YouTube agora e provavelmente você vai achar vídeos e vídeos elogiando essa cena. E não é pra menos. Nada de supercarros e manobras hiper irrealistas. É simplesmente esse carrinho e muita adrenalina. Acho que como esse tipo de cena é muito comum em filmes de ação, ela acaba se tornando mais uma em meio a várias. Mas mesmo assim, ela é excelente. Se existissem pouquíssimas cenas de fuga no cinema, essa provavelmente seria a mais memorável de todas. Provavelmente ela é a mais memorável de todas para várias pessoas. Eu sou uma delas. Depois de tudo isso, esses segundos de silêncio se fazem muito apropriado. Eu não saberia o que dizer se estivesse na mesma situação. E tudo o que acontece é tão realista e tão bem feito que esses 22 segundos de cena parecem uma eternidade silenciosa sem fim, deixando a gente igual aos personagens durante esse tempo, que é bem constrangedor. É um romance ou é síndrome de Estocolmo? Se por acaso eu achar que estou sendo seguida, vou pôr a bolsa no ombro direito. Saídas. Tem 3. A de serviço, nos fundos. Esse tipo de plano pode ser simples para alguém como ele, mas certamente não é tão simples para pessoas normais como ela. Então, por mais que a gente ache que ela é incapaz por não ter seguido o plano dele, na verdade ela foi inteligente. Ela sabia que não seria capaz de seguir essas instruções. Então ela improvisou e fez o que tinha que ser feito usando as habilidades dela. Ela soube reverter a situação a favor dela muito bem, exatamente como Jason teria feito. Sou Kenny. Eu tive uma reunião como Kenny e ele me conhecia como Kenny. Então, com certeza, eu sou Bourne, mas definitivamente eu sou Kenny. É tudo sobre barcos, eu tenho esquemas. Ele é um agente secreto extremamente habilidoso, mas está tão confuso quanto nós. Esse tipo de realismo no personagem é o que torna ele tão envolvente para o espectador. Isso ajuda a gente a simpatizar com ele e a jornada dele em descobrir quem ele é. A droga do cachorro sumiu. Isso acontece sempre? O quê? O vira-latas perderam o café da manhã sem chance. Vão pro porão. Você e sua família estão em perigo. Assim como Jason disse no começo, ele realmente presta atenção em tudo ao redor dele. Ele sabia do cachorro e ao saber que ele está sumido, ele imediatamente conclui que algo está errado. E por prestar atenção em detalhes, ele consegue 2 informações importantes. Uma delas é que esse cara tem uma arma, já que Jason reparou que haviam balas ali, e também reparou que os brinquedos das crianças estavam no chão, o que significa que a arma teria que estar em algum lugar alto, fora do alcance delas. Outra coisa interessante é que no restaurante anteriormente, enquanto ele descrevia as habilidades dele, Jason diz saber que ele saberia o melhor lugar onde procurar uma arma, e ele encontra essa arma no primeiro lugar que ele procurou. São esses detalhes que nos mostram o quão ligado ao ambiente em volta dele ele realmente está. Além de uma ótima distração, isso também é uma excelente cortina de fumaça. Jason pensa estrategicamente. Ele sabe que isso não é um videogame onde ele pode correr para cima do inimigo sem nenhuma tática pensada ou nenhum plano. E também é excelente como vemos a neve caindo da cerca no momento da explosão. Deixa mais real e imersiva.
Isso é interessante. O filme nos leva a crer que Jason era um agente disposto a matar pela missão, mas ele não consegue por causa da criança ali. Agora, sem memória, vemos Jason brincando com as crianças no balanço lá fora e até não conseguindo dormir por estar preocupado com elas. Isso acaba solidificando a personalidade do personagem quando descobrimos que ele não assassinou o alvo porque havia uma criança lá. Isso faz com que a decisão dele pareça mais coerente, como se tivesse uma razão bem convincente para não assassinar o alvo. Não fica com aquela sensação de que surgiu do nada. Isso é muito improvável e é bastante exagerado. Eu não gosto dessa cena específica. Mas não dá pra alegar que isso é uma coisa legal, né? Então fica a seu critério se você desgosta muito ou pouco dessa cena. Ou você pode gostar também. Isso foi meio inesperado. A gente esperava que Jason seria morto agora. E como Jason não matou Conklin, supomos que ele sairia vivo daí. E o filme quebra nossas expectativas muito bem e de forma bem intrigante também. Desaparecer dessa forma é comum em filmes dessa temática de espionagem e tal. Isso já é até meio saturado. Mas ainda assim é muito legal como Jason simplesmente desaparece como se fosse um fantasma. Bonita. É um pouco difícil de achar, mas... Melhor do que falar, mostrando um texto com tantos meses depois, é nos mostrar que o tempo passou pelo simples fato de que agora Marie tá com o cabelo grande de novo, indicando evidentemente uma passagem de tempo, indicando também como Jason não foi atrás dela logo em seguida, possivelmente pensando na segurança dela. Ele não sabe se ainda é procurado pela CIA ou algo do tipo. Acho legal que ela aproveite a bolsa vermelha que Jason usa durante o filme como um vaso de planta aqui. Acredito que isso simboliza como ela não esqueceu Borne durante esse tempo e também não seguiu em frente. Tem carteira? Não tenho mesmo. Acho que no fundo, como se trata do fim do filme e da jornada, eu esperava que ele fosse dizer que sim, que tem uma identidade, pois agora ele sabe quem ele é ou algo do tipo. Mas ele dizer que não tem é meio inesperado pra mim e eu acho que eu gosto disso. Apesar de não ser considerado o melhor filme da trilogia original, esse filme é excelente. Ele parece ser um novo gênero de filme de espião, um bem mais pé no chão, mas realista se compararmos com 007, por exemplo. O filme traz um tanto considerável de ação e, o melhor, uma ação dinâmica e bem divertida para quem vê, com lutas que parecem bem realistas e genuinamente perigosas. O filme também tem um personagem extremamente identificável como protagonista. Ele não é nenhum herói, ele não tá combatendo um vilão de perigo global, nem tá querendo acabar com uma outra agência secreta ou acabar com uma guerra. Ele só tá tentando sobreviver enquanto tenta descobrir quem ele é. Isso gera empatia muito mais facilmente do que se ele fosse apenas um super agente secreto que sabe tudo e precisa parar um cara mau ou salvar a garota. Que bom que não é o caso desse filme. Gosto como o relacionamento entre Jason e Marie se desenvolve de uma maneira bem orgânica. Não me parece forçado e nem lento demais. Aliás, o ritmo desse filme é bem agradável. Tudo parece acontecer na hora certa e eu gosto bastante disso. Jason é um ótimo espião, um cara extremamente habilidoso e por mais que eu tenha dito que ele é um personagem muito identificável, essa habilidade distancia ele de pessoas normais, mas eu adoro como o filme, nas horas certas, expõe Jason como um personagem mais emotivo, deixando ele mais humano, criando ainda mais empatia pelo personagem na gente. Gosto da narrativa do filme. Quanto mais Jason descobre sobre quem ele é, menos interessado ele fica nessa pessoa. Pra ele, a pessoa que ele é agora é bem melhor do que a pessoa que ele foi, mas a pessoa que ele é agora não é ninguém, não tem nem sequer experiências de vida. Por isso Marie se faz uma coadjuvante muito importante. Mais próximo de uma vida normal que Jason tem é ela. Acho que esse filme mostra muito o potencial que Matt Damon tem. Acho que dificilmente algum outro ator caberia nesse mesmo papel tão bem quanto ele. Sempre é bom quando um filme explora o talento do ator e o ator de fato corresponde a isso. Franca Potente também faz muito bem o papel de interesse amoroso dela. Não me lembro de nenhum outro filme dela sem ser Supremacia Borne, mas acredito que ela realmente seja uma boa atriz. Chris Cooper também manda muito bem como agente da CIA. Essa parte da trama é bem interessante e é muito bom ver ela muito bem performada por atores de qualidade. Bom, acho que é isso. Talvez eu tenha esquecido algo ou removido algum detalhe na edição do vídeo, então sinta-se livre para comentar sobre algum detalhe do filme ou deixar sua opinião. Semana que vem teremos um vídeo sobre Zootopia, então se inscreva no canal e fique ligado para não perder.